A ideia de uma contra-terra, ou uma terra oposta, ou uma terra que é muito igual, mas com coisas muito diferentes da nossa, não é algo atual que nós vemos em histórias ou filmes, ou, sei lá, Long Horrors, ou qualquer outra coisa que você vê, não faz tanto que você vê, pra ser sincero. Ela é muito antiga, até mesmo mais antigo que Jesus Cristo. É muito antigo mesmo, é bizarro, é época dos gregos. Bem, a primeira ideia de uma contra-terra veio do filósofo Filolau, o nome feio. Veio do filósofo Filolau. Filolau dizia que existia uma terra do outro lado de uma coisa que ele chamava de fogo central. Primeiramente, sobre Filolau. Filolau foi um dos primeiros filósofos gregos a adicionar movimento à Terra. Para você que não sabe, na época, eles tinham a ideia do geocentrismo, que era onde a Terra estava no centro e os planetas, o Sol e a Lua inclusos, giravam em volta dela. E a Terra era estacionária, ficava parada naquele ponto e tudo girava em volta dela, entendeu? Era isso. Só que tinha muita coisa confusa nessa ideia, e então ele criou a ideia de que a Terra, na verdade, girava em volta de algo, tirando o protagonismo da Terra, que era algo bizarro na época. Só que não deu protagonismo ao Sol, não, a Terra não girava em volta do Sol, ela girava no tal de fogo central, que não era nada. Era apenas uma região no espaço que a Terra girava. É como estar orbitando um buraco negro, entende? E a Terra orbitava esse corpo junto com o Sol e a Lua e todos os planetas, e até onde você já entendeu, né? A Terra orbitava esse corpo e aí tudo mais. Só que tem um porém. Ele falava que para equilibrar esse sistema deveria existir uma Terra oposta à nossa, uma que orbita do lado contrário. Tipo, se a nossa orbita aqui, ela tem que estar aqui. Quando a gente está aqui, ela está aqui. Ou seja, ela sempre está ao nosso oposto. Por isso que contra-terra. Por que, então, nós não conseguiríamos ver essa contra-terra diferente que nós vemos todos os outros corpos? Bem, Filolau descreveu como ideia interessante. Ele dizia que essa contra-terra só poderia ser vista do lado não habitado da Terra. Sim, ele acreditava que a Terra existia dois lados. O lado habitado, que era o lado onde os gregos viviam, e os asiáticos, os africanos e tudo mais, e o lado não habitado, que teoricamente falando deveria ser o meu lado, que eu sou latino, eu sou da América do Sul, Brasil, então... Teoricamente falando, o Brasil e os Estados Unidos não seriam habitáveis, ou não teriam humanos, ou a região não seria habitável. Não sei muito bem qual era a ideia que ele queria transmitir com isso. Só que, por causa disso, dessa ideia da região não habitada, ela que estava virada para esse fogo central e para a contra-terra, enquanto o lado habitado não estava, por isso que não dá para ver essa contra-terra. Só especular que ela existe, por causa de um equilíbrio. E não, isso não é tão estranho. Para falar a verdade, os gregos, eles tinham ideias de equilíbrio que não faziam sentido, mas faziam. Vamos lá. Os gregos sabiam que existia o Ártico. Para você que não sabe, o Ártico é o polo norte da Terra. É a região norte, assim, que tem um oceano no meio. Aí eles pensaram, puta, existe o Ártico. Para você que não sabe, Ártico significa, basicamente, sobre a constelação da Ursa. Por quê? Ártico, eles localizavam principalmente por uma constelação que é a constelação da Ursa Maior. Essa constelação tem uma estrela. Essa estrela se chama Estrela Polar. É uma estrela que fica parada só no Polo Norte, aponta ao Polo Norte. Ela era muito usada para navegação e para localização de outras áreas. Se você sabia que aquela estrela estava lá, se você seguisse a lá, você ia a norte. Se você fosse o contrário, você ia a sul. E todos os outros lados da rosa dos ventos. Eles, olhando isso, pensavam, beleza, então se existe algo em cima, deve existir algo embaixo. E eles acertaram, a Antártica. Tanto que em mapas, antes da Antártica sequer existir, eles já imaginavam que existia algo lá embaixo, algo frio e tudo mais. Eles chamaram de anti-ártico, porque é o a Ursa, entendeu? Anti a Ursa, porque como a Terra é redonda, e eles sabiam que a Terra é redonda, o anti a Ursa, que a Ursa maior tá aqui, então tem que estar aqui embaixo, anti ela. Lógico. E adivinha? Eles acertaram. Isso é bizarro. E outra coisa interessante que eles acertaram, pelo fato de que esse lado tem urso por causa da ursa maior e esse lado não tem urso, eles também acertaram. Não que, né, não seja banhada, claro, ela não tem a visão da ursa maior, só que ela não tem especificamente ursos. Isso é bizarro. Eles acertaram isso também sem querer, que essa é uma terra contrária, tanto que se você for reparar, o Ártico, como eu disse, ele é um grande oceano, a Antártica é um continente, que é um contrário do outro. Eles não estão tão errados assim nessa ideia, então não chame os gregos de burros, eles criaram o nosso calendário, só a matemática deles que eram ruins. Bem, essa ideia da contra-terra seguiu conforme os séculos passando, e ela morreu por um tempo. Pra ser sincero,
morreu principalmente por causa da ideia do heliocentrismo. O heliocentrismo dizia que, na verdade, o Sol que ficava no meio e quem girava a volta eram os planetas. Isso fazia muito sentido, e até hoje faz, e é a verdade. Eles só erraram nessa parte, podemos dizer. Mas tudo bem, todo mundo comete erros, igual a matemática deles, entendeu? Mesma piada 2 vezes. No século XVI, essa ideia evoluiu. E, claro, as pessoas da época não acreditavam muito bem nessa ideia. Eram apenas alguns astrônomos específicos, que não tem muito bem nome, sabe? Não foi datado nem relacionado a eles. Ou seja, não são muito especiais. Eles acreditavam que existia sim uma contra-terra para equilibrar todo esse sistema. Só que essa contra-terra não poderia ser vista. Por quê? Porque não está atrás do fogo central nem na parte não habitável da Terra. E sim, ela estava atrás do Sol. Ou seja, se a Terra estava girando em volta do Sol, o Sol impedia a gente de ver a contra-terra. E, como que ele impede? Irmão, é o Sol. É simplesmente o corpo que mais brilha no céu. O segundo lugar tá a Lua, em terceiro lugar tá Vênus. Tá vendo? Não dá pra ver Vênus quando o primeiro lugar tá. De tão grande que ele é. E brilhante. E a Lua também é um pouco difícil de ver durante o dia. Se você estiver muito pequena assim, parece uma nuvem aleatória. Ou eu que sou muito míope. A teoria morreu de vez conforme a humanidade foi evoluindo. E foi desenvolvendo satélites, né, principalmente, e também registro de gravidade do local, onde eles perceberam que o lado contrário do Sol, onde deveria estar essa contra-terra, não tinha nenhuma interferência gravitacional significativa para haver um planeta lá. E também quando mandaram satélites para fora da órbita da Terra, ou seja, sondas espaciais, na verdade, não descobriram nada. Eles olhavam, sei lá, de Marte ou distante da Terra, da Lua, e não tinha nada, não dava pra ver uma contra-terra, ou seja, a contra-terra era uma mentira. Esse tempo todo não existia nada naquele lugar. Mas eles ainda assim me surpreendem muito com esse fato da Antártica, mesmo que eles tenham errado nessa ideia da contra-terra. Bem, esse foi o vídeo, rapaziada. Eu vou fazer um vídeo falando de um e se, sobre e se essa ideia de terra e contra-terra, esse realmente existir, sabe? Como isso seria muito uma bagunça se existe uma contra-terra atrás do Sol. Não vou usar a ideia do fogo central. É uma ideia muito ruim. Parece que a gente tá habitando um buraco negro. Sei lá. Não gostei muito. E do fato da Terra não ser habitado. E tudo mais. De qualquer jeito, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais tranquilo. Não sei. Eu tentei desligar meu computador porque no meu último vídeo ele fez um barulho. Ele tava fazendo e durante a edição eu gravei esse vídeo antes. Eu gravei uma primeira parte. Durante a edição eu percebi que ele fazia muito barulho, então eu falei, mano, melhor tirar. E aí eu desliguei ele, eu fechei minha janela, ou seja, silêncio. Eu particularmente falando, não tô escutando nada. Aqui está o caderno, não sei se vocês gostam de ver isso, é onde eu anoto meus roteiros, eu sempre digo isso. Eu faço uns desenhos da contra-terra aqui. Eu tenho um problema mental. É isso aí, rapaziada. Falou e até o próximo vídeo.